Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo me ouvindo? Como que está o áudio? Mais 2, 3 minutinhos para o pessoal ir chegando, a gente começa aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma pergunta já nesse início, e quiser mandar por mensagem ou ligar o microfone. E aí, quando a gente começar a aula, e ao final a gente abre para alguns questionamentos, tá? Aí. Que horas são? Mais 2 minutinhos, 8h05 nós começamos. Aqui, se eu for para compartilhar a apresentação, é isso? Aí eu não vou aparecer? Aqui? Ah, entendi. Beleza, não, tranquilo. Isso. Ele entrar lá da aula, começando aqui. Concentrando. Quando eu compartilhar. Aí só entra na aba e vai. Ah, entendi. Ah? Mas é do celular isso? É do celular. Ah, tá. Ficou diferente agora, né? Antes tava... Será? Antes estava melhor, acho. Não, estava um pouco mais longe, né? Eles respeitam cada vez. Eles ficam mais abertos. Ah, entendi. Assim é melhor. Então, 8h05, 8h04, pessoal, vamos iniciar. Para não atrasar e também em respeito aos que chegaram no horário, tá? A maioria já me conhece, né? Meu nome é Marco Aurélio Androni, sou cirurgião bucomaxilofacial já há 20 anos, né? Fiz minha residência em Porto Alegre, de 2003 até 2006, e desde então, né, tenho dedicação exclusiva na cirurgia bucomaxilofacial. Na verdade, eu saí da graduação e já fui direto para a residência, e então, o quê? A minha vida toda, não, tudo bem. A minha vida toda foi profissional dentro da cirurgia bucomaxilofacial. E, mais precisamente, dentro da cirurgia ortognática, desde o início, desde 2006, dedicado à cirurgia ortognática. Obviamente que ao decorrer desse período, né, dessa jornada, algumas coisas aconteceram dentro da cirurgia ortognática, dentro da minha visão de cirurgia ortognática, do que eu queria, não só para mim, mas para os meus pacientes, né, aqui uma história breve. Mas eu comecei lá em 2006, logo que eu saí da residência, eu tinha uma visão de cirurgia ortognática, do que eu tinha aprendido na minha formação, e logo já no início da minha carreira, em 2 anos, de 2006 no final de 2008, início de 2008, eu percebi que o que eu fazia em cirurgia ortognática, na verdade, não era cirurgia ortognática. Isso foi uma conclusão minha, até uma coisa que eu falo desde então, para os cirurgiões colegas que me conhecem, eventualmente que passam por algum treinamento aqui comigo, e até mesmo para os nossos residentes aqui, que nós temos um programa de especialização no formato de residência. E o que eu sempre falo, e a minha conclusão daquela época, é que eu, por 2 anos, praticava uma cirurgia oclusal, não era uma cirurgia ortognática. Era uma cirurgia toda baseada em correção oclusal. Então, o paciente tinha que ter uma má oclusão para eu submeter esse caso à cirurgia ortognática. Tá? Então, seja um paciente com um padrão classe 2 ou um padrão classe 3, ele tinha que apresentar essa oclusão, essa deformidade oclusal, essa discrepância oclusal, para que eu pudesse operar ele. E os resultados eram muito limitados do ponto de vista estético, principalmente, que é o que move hoje a cirurgia ortognática, na minha concepção. Né? 90%, para não exagerar, vou falar aqui em 90%, mas com certeza
é quase na totalidade dos meus casos, isso da minha realidade, e eu acredito que seja a realidade de muitos no Brasil. E para quem está iniciando, eu acho que é importante procurar seguir essas orientações. Eu não sou o dono da razão, mas enfim, 90% dos meus casos, como eu falei, para não falar na totalidade, a motivação para o paciente é a estética, né? A motivação é a estética. Você tem, obviamente, alguns casos com discrepâncias grandes, né, oclusais, principalmente os pacientes classe 3, eventualmente, e a gente sabe que o paciente classe 3 é uma minoria, mas tirando esses pacientes, o restante ele procura por um resultado estético, né? E também, hoje, o que pesa bastante é a ortodontia. A ortodontia evoluiu muito na última década, nas últimas 2 décadas, mas vamos falar aí nos últimos 10 anos. A ortodontia evoluiu muito, a ponto de que hoje uma imensa maioria das discrepâncias oclusais são tratadas ortodonticamente, né? Exceto quando é uma discrepância muito grande. Mas a gente vê pacientes classe 2, né, com retrognatia mandibular, com padrão 2 de oclusão, sendo tratados e compensados ortodonticamente, né? E isso eu mostro aqui nos meus treinamentos, nos nossos cursos, tanto nos presenciais e até mesmo no curso que nós temos de planejamento virtual, que é o lançamento hoje. Essa aula é de lançamento desse curso de planejamento virtual. Eu mostro isso, né? O paciente em classe 1 pode ser operado, né? E é muito comum a gente observar pacientes com uma compensação ortodôntica, esses pacientes compensados ortodonticamente, com caninos em classe 1, com uma boa chave de oclusão, mas com queixas estéticas, com retrognatia combinada de maxila e mandíbula ou de mandíbula, mais acentuado às vezes. E esses pacientes podem ser operados sem que você faça um retratamento ortodôntico buscando a descompensação. Isso é uma coisa hoje muito clara. Talvez eu esteja aqui sendo muito superficial no que eu estou falando, talvez muitos de vocês tenham esse conhecimento, mas os pacientes hoje não precisam passar por um retratamento, uma descompensação ortodôntica, para que você crie uma discrepância nesses pacientes já compensados, para daí fazer a cirurgia ortognática, né? E mesmo o paciente que passe por uma terapia ortodôntica, que seja necessária uma terapia ortodôntica prévia, esse paciente, a motivação maior dele é o resultado estético. Porque se ele não tem essa motivação estética e você fala que o ortodontista fala, eu consigo compensar isso de maneira com bom prognóstico, porque hoje isso é possível, né, em grande parte das discrepâncias. Se o ortodontista colocar na mesa que consegue compensar, consegue tratar a oclusão dele, mas que não vai resolver o problema de retrognatia, ou esse paciente não tem uma queixa estética, esse paciente não vai ir para a cirurgia, não vai optar pela cirurgia, né? Se a função dele for tratada de forma convencional, com uma ortodontia, esse paciente vai fugir da cirurgia ortognática. E por que eu estou falando isso? Porque quem busca a cirurgia ortognática profissionalmente, tem interesse em alavancar a cirurgia ortognática, em começar a operar pacientes de cirurgia ortognática, coloca na cabeça que a motivação para os pacientes, para você buscar pacientes, é a estética. Outro dado bem importante, isso é meu, é da minha experiência, desses 20 anos, lógico que isso foi crescendo nos últimos anos, mas hoje 98% dos meus pacientes que eu opero de cirurgia ortognática não vem indicado de ortodontista. Esses dias até comentei com um cirurgião que fez contato comigo, um cirurgião de interior de São Paulo, não lembro se era de Bauru ou de Araçatuba, enfim, que estava interessado em vir fazer algum treinamento aqui comigo, e falando sobre cirurgia ortognática, ele me fez alguns questionamentos e eu falei exatamente isso para ele. Olha, se você ficar dependendo de ortodontista e de má oclusão, você não vai operar cirurgia ortognática, né? E hoje, com esse boom da estética, não só das cirurgias estéticas, mas a estética do modo geral, né, na população, no Brasil e no mundo, por que não tratar a cirurgia ortognática como uma cirurgia estética? Se junto você vai dar um benefício funcional, seja oclusal ou respiratório, perfeito, né? Não estamos aqui sendo leviano e querendo descartar as indicações funcionais que eventualmente acontecem em pacientes com apneia, ronco, má oclusões. Mas procure entender que a estética facial é importante e a cirurgia ortognática, do meu ponto de vista, quando a gente trata de uma cirurgia só, porque a cirurgia ortognática é uma cirurgia só. Se a gente for comparar com outros procedimentos estéticos faciais, como rinoplastia, cervicoplastia, ritidoplastia, enfim, vários procedimentos de forma única, a cirurgia ortognática ela é fabulosa, porque a transformação que ela traz, comparando com outras cirurgias isoladas, é sensacional, né? Principalmente quando a gente fala de pacientes retrognatas, de pacientes com padrão facial classe 2, associado com face longa, enfim, né?
Obviamente que no classe 3 a mudança é excelente, mas o paciente classe 3, ele só tem a cirurgia ortognática. O paciente com padrão facial retrognata, né, um padrão facial classe 2, ele tem outras opções, né? Alguém pode oferecer uma mentoplastia, um implante facial, pensando só na estética. Mas a cirurgia ortognática, ela traz uma transformação que é muito maior, muito melhor para esse padrão de paciente, né? Os resultados são muito maiores do ponto de vista estético. E aí, obviamente, que você tem mais uma ferramenta, mais um objetivo de argumento, que são as questões funcionais. Porque mesmo o paciente padrão 2 não tendo queixas respiratórias, ele vai se beneficiar a longo prazo da cirurgia ortognática, né? Porque esse paciente a longo prazo, se é um paciente mais jovem, se é um paciente magro, né, que ainda não tem um problema respiratório, ele vai desenvolver algum quadro, algum distúrbio respiratório lá numa fase mais avançada, em 50, 60 anos de idade, e se ele passa por uma cirurgia ortognática no passado, quando ele é mais jovem, por um motivo estético, que você indicou, que ele te procurou, ele vai se beneficiar a longo prazo funcionalmente também, né? Porque é um paciente que, com certeza, ele não vai sofrer com um ronco lá numa fase mais avançada, tá? Então, para iniciar, eu queria falar isso com vocês. Vamos iniciar a aula agora para a gente não se estender muito também, né? E é uma aula introdutória, é uma aula mais básica, mas com algumas coisas bem importantes. E lógico que essa aula é muito mais aprofundada no nosso treinamento que a gente tem para planejamento virtual, 3D, né? E que envolve todas essas questões de análise facial, de indicações, de diagnóstico, né? E a gente vê isso de uma forma muito mais abrangente no treinamento, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu posso aumentar? Ela... Aqui? E se eu deixar assim, tá bom também? Tá. Mas eles estão... O pessoal tá vendo em tela cheia? Mas eu tenho que clicar aqui, então. Aqui? Ah, joia, beleza. Então, pessoal, quando a gente pensa em planejamento cirúrgico virtual, né, o primeiro passo para a cirurgia ortognática, e a cirurgia ortognática previamente existe um planejamento, há um tempo não tão distante, mas há cerca aí de 10 anos atrás, no máximo, ela era feita através do planejamento 2D, né? E obviamente que tanto para o planejamento 2D, para o planejamento convencional, que eram os traçados preditivos e a cirurgia de modelo, a análise facial é extremamente importante, né? Sem análise facial, a cirurgia ortognática não sai como deveria ser e não se torna operável. Você tem que ter análise facial para você fazer o teu planejamento e ir para a cirurgia. Seja o planejamento convencional, seja o planejamento 3D, o planejamento virtual. E dentro da análise facial, algumas coisas são muito importantes, né, que a gente vai comentar aqui na aula, alguns tópicos, né, sobre isso, para que vocês tenham uma ideia, né, uma noção e comecem a abrir a mentalidade com relação a isso. Então, cirurgia ortognática, sem planejamento virtual prévio, não tem como. Só que planejamento virtual prévio, ou até mesmo no passado recente, como o planejamento 2D, sem análise facial também não existe. Então não tem como você não ter uma análise facial, né? Análise facial é o ponto principal da cirurgia ortognática, porque a gente tem que entender que nós não operamos cefalometria, nós não operamos ângulos, linhas e medidas de uma maneira, uma visão macro, né? A gente opera o paciente, tá? Então isso é muito importante. O que vai nortear todo o planejamento para o resultado final, que é a tua cirurgia ortognática, e o resultado para o paciente, para você, ao final de tudo isso, é a análise facial. Então, é um procedimento indispensável, tá? Então, agora aqui entrando mais profundamente dentro da análise facial, a gente tem que entender que existem alguns pontos, alguns planos de referência, e é eles que vão nortear o posicionamento da cabeça do paciente, porque isso é extremamente importante. Por que determinada filosofia de cirurgia ortognática, né, ou vocês vão se perguntar, por que determinado cirurgião tem esse tipo de resultado, por que o Marco tem esse? Isso varia das filosofias de cirurgia ortognática, as escolas, né? E dentro dessas filosofias, existem algumas, né? A gente pode citar aqui 2 nomes mais conhecidos no mundo, né, dentro da cirurgia ortognática, o Wolford e o Arndt, porém, a visão deles de cirurgia ortognática é diferente. Não só na técnica cirúrgica, mas isso começa lá na análise facial. A análise facial deles, a visão de análise facial é diferente. E o que muda, basicamente, que é o que a gente vai falar aqui hoje? É o posicionamento da cabeça, principalmente no perfil.
né? Principalmente no perfil. Então, a posição da cabeça, ela é ela que vai nortear o teu resultado, como que você vai visualizar esse paciente, esses pontos de referência que você tem, que a gente vai citar mais adiante, tá? Então, em cirurgia ortognática, como que a gente vai, em análise facial, como que a gente vai posicionar o paciente de forma correta? Eu estou falando aqui de forma correta porque é o que eu utilizo, é a filosofia que eu sigo, que é a filosofia do professor Larry Wolfram, né? De posicionamento, de cirurgia ortognática, da análise facial. Eu não tô, esse correto que eu estou dizendo aqui é o correto para mim, né? Não significa que outras escolas, outras filosofias estejam erradas. Por que eu coloquei aqui, fiz questão de colocar como correta? Porque, como eu falei lá no início da nossa conversa aqui, quando eu iniciei em cirurgia ortognática, lá, que eu aprendi na minha formação e trouxe para a minha vida profissional durante 2, 3 anos iniciais, eu tinha um posicionamento, eu seguia uma filosofia que era basicamente da escola do Ellis, né, do Edward Ellis, eu não sei se vocês aqui já ouviram falar, que é um cirurgião vivo ainda, que é de Dallas também, assim como o professor Wolford, só que é de outra universidade, não é da Baylor. Mas é uma outra filosofia. Começa operando pela maxila, a visão da análise facial, de posicionamento de cabeça do paciente. Então, por isso que eu fiz questão de colocar aqui para vocês que a gente vai posicionar o paciente de forma correta, tá? Então, quando a gente pensa em posicionar o paciente para fazer a avaliação de perfil, algumas outras filosofias existem. Coloca o paciente de lado, posição natural da cabeça, que é o quê? É posicionar o paciente de perfil e falar para ele olhar para frente, né? E aí traçar algumas linhas, vertical verdadeira, enfim. Esse ficar de lado, para mim, que eu tive essa experiência, apesar de ser por um período mais curto, mas eu tinha essa visão de colocar o paciente de lado e falar para ele olhar para frente, depois que eu fui introduzido e conheci e me aperfeiçoei dentro da filosofia do Wolford, isso mudou e eu percebi que não ia dar certo para mim, que não era aqueles resultados que eu queria. Por quê? Aqui de uma forma simples para exemplificar. E depois vocês vão entender melhor. Posicionar o paciente, mandar ele ficar de lado e olhar para frente, é normal você levantar a cabeça. Quem aqui não foi fazer uma foto 3x4 e o fotógrafo fala, olha para frente, você olha, posiciona e ele começa, abaixa um pouquinho a cabeça, porque é normal a gente olhar para frente e querer estender o pescoço e querer, né? E se vocês me olharem de lado aqui, se eu ficar de lado e uma posição natural da cabeça, é normal que a tua visão se projete para cima e você fique com uma inclinação diferente da cabeça, né? Geralmente mais para cima. E isso projeta os teus pontos de referência, principalmente o pogônio, tá? E agora, no próximo slide aqui, vocês vão entender, né? Desculpa, no slide seguinte, aqui ainda seguindo a sequência, né? Que é a vertical verdadeira, de ponto naso, base do crânio, né? Não faz o menor sentido na minha concepção e no que eu acredito e de acordo com a filosofia que eu sigo. Então, qual que é a grande diferença para você evitar a posição natural da cabeça? Fique de lado e olhe para frente, posição natural. É justamente essa projeção, essa inclinação da cabeça para cima, que é muito comum acontecer quando você posiciona o teu paciente de forma relaxada, à vontade, né? Então, no perfil, a gente tem um plano básico, um plano de referência, é um plano cefalométrico também, ele é um plano cefalométrico que você pode traçar numa radiografia de perfil, numa teleradiografia, que é o plano de Frankfurt. Se vocês lembrarem lá, tragus, a linha superior do tragus, e base, né, rebordo infraorbitário. Então aqui nós temos o plano de Frankfurt. Essa é a nossa primeira linha, nosso primeiro plano de referência para fazer um ajuste da posição da cabeça. Esse plano de Frankfurt nós deixamos paralelo ao solo. Então se vocês fizerem um teste agora no paciente de vocês, amanhã, coloque ele de lado, mande ele olhar para frente, né, numa posição natural. Faça uma foto, observe, aí depois trace o teu plano de Frankfurt, imaginário, isso no paciente, palpando com o dedo, linha do tragus, rebordo infraorbitário. Imagine essa linha, visualize essa linha, e aí veja como que ela está em relação ao solo com o paciente naturalmente. Ela, inevitavelmente, e na imensa, grande maioria das vezes, ela vai estar num ângulo aberto com o plano, com o solo. O paciente sempre vai estar projetado. E isso vai te dar uma falsa análise, né? Uma posição diferente das referências que você tem para a cirurgia ortognática. E aí, quando você começa a fazer a correção, deixando o plano de Frankfurt paralelo ao solo, você vai ver que esse paciente vai começar a baixar a cabeça. E isso num paciente classe 2, façam o teste e me digam o quanto vocês vão corrigir essa posição para deixar essa linha paralela ao solo e o quanto isso repercute na projeção, principalmente do pogônio, tá? Outro dado muito importante é
o paciente em oclusão leve significa o quê? Não precisa morder com força, com pressão, mas é tocar os dentes na oclusão natural dele e com os lábios completamente relaxados. Ainda aqui na análise de perfil, posicionamos o paciente de forma correta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos traçar uma linha também imaginária, isso é análise facial, tá? Perpendicular ao plano de Frankfurt, que é a NPERP, né? A NPERP vem de násio, ponto násio, perpendicular a Frankfurt. Só que essa NPERP, nós, seguindo essa filosofia de análise facial, nós modificamos ela um pouquinho e nós não passamos ela no násio, nós passamos ela no ponto subnasal. Ela continuou com esse nome NPERP, né, mas a gente poderia até aqui tirar o N e colocar o SN, né, de subnasal, e chamar ela de SN-PERP. Né, PERP de perpendicular ao plano de Frankfurt, passando pelo ponto subnasal. Tá? E é a partir dessas linhas, né, posicionamento de cabeça, plano de Frankfurt, NPERP, passando pelo subnasal, perpendicular a Frankfurt, que nós vamos mensurar essas medidas. E quais são as principais? Os principais pontos de referência. A linha, que é o quê? É o ponto mais posterior, né, mais profundo do lábio superior. O LS linha, que é o labrale superior, que é o ponto mais projetado no perfil do lábio superior. O LI linha, que é o labrale inferior. E o POG, né, que é o pogônio mole. Linha, se vocês lembrarem lá de cefalometria, sempre que tem linha significa que está avaliando o tecido mole. Tá? Então é isso que você vai mensurar na tua análise facial, com essa posição de cabeça e esses pontos de referência. Aqui um dado, né, básico, que é uma referência. Claro que existem algumas variações, e isso a gente treina muito vocês nos nossos treinamentos, tanto nos presenciais, como no nosso curso, nosso treinamento online em planejamento virtual e análise facial também. Mas, basicamente, é o quê? O A', ele tem que estar zerado com a NPERP. O labrare superior tem que estar um pouquinho à frente. O labrare inferior zerado e o pogônio zerado ou mais ou menos 2. Tá? Isso vai variar, a gente tem algumas variações, a gente passa um pouquinho da nossa experiência para cada paciente, porque também, além de tudo, a gente está fazendo uma análise facial, cada paciente tem suas peculiaridades e isso envolve um treinamento um pouco maior em análise facial, que a gente não pode esmiuçar tudo isso aqui numa aula, né? Tem que ser um treinamento mais encorpado, tá? Mudando um pouquinho da análise facial, agora a gente tem que ver o paciente de frente, né? De frente, basicamente, o que a gente faz? A gente vai ter um plano de referência, a gente pode chamar esse plano bipupilar, plano frontal, né? Você pode usar as pupilas, você pode usar o canto dos olhos, né? Mas é basicamente dois planos. Esse plano frontal, esse plano bipupilar, e a linha média facial. São dois planos, dois traçados, duas referências básicas, né? Falando do primeiro plano aqui, o plano bipupilar, que nós usamos nesse exemplo, nós poderíamos ter usado o canto do olho, né? Mas vamos das comissuras aqui, das fissuras, mas vamos falar nas pupilas. É muito comum, exatamente como está acontecendo nesse caso aqui ilustrado, uma grande maioria dos pacientes terem distopia, né? Tem alterações da base do crânio. Então é raro, né, você ver um paciente que você alinha a cabeça dele e as pupilas, né, você traça essa linha bipupilar e elas estão exatamente coincidentes, né? Esse plano fica paralelo ao solo, né? Se a gente fosse traçar essa linha aqui passando exatamente nas pupilas, teria uma inclinação desse eixo, né? O plano bipupilar ficaria inclinado. Então a gente não poderia deixar o paciente, nós estaríamos criando uma assimetria no paciente para tentar deixar o plano bipupilar paralelo ao solo. Obviamente que você não vai fazer isso. Aí você vai escolher uma pupila, vai traçar e você vai observar que existe uma distopia ocular, né? Existe uma alteração da base ocular, da base do crânio, das órbitas, enfim, né? E aí você mantém isso paralelo ao solo e traça uma linha média facial. A linha média facial, eu basicamente uso dois pontos de referência para achar a linha média facial. Perdão? Voltou, né? Caramba. Basicamente, eu não utilizo a região de terço superior de face, frontal, glabela, né? Eu basicamente olho o filtro do lábio superior ou a columela. Eu utilizo ou a columela ou o filtro do lábio superior para limitar, né, para delinear a minha linha média facial, tá? Joia?
Feito isso, posicionando o paciente de forma correta, aí você vai fazer suas avaliações do paciente lá em repouso, anteriormente, para ver se existe alguma assimetria de mento, aí você vai falar para o paciente sorrir ou mostrar os dentes para ver se existe algum quente, alguma alteração de eixo Z, né, alterações da maxila, né, às vezes um lado está com quente, um lado está mais alto, né, algum tipo de assimetria. Aí, com o paciente sorrindo, você vai avaliar, ou você expondo os dentes, pedindo para o paciente expor os dentes, mas sem alterar a posição da cabeça, né, nos sentidos. Você vai avaliar as linhas médias dentárias, né, de maxila, de mandíbula, com relação ao aumento da linha média dentária da mandíbula, as linhas médias dentárias com relação à linha média facial, e aí você vai fazendo as suas anotações. Tá? Alterações de linha média na análise frontal, sempre tem que estar muito atento, né? Porque você pode ter isso em virtude de laterognatismos, de rotações de mandíbula, são várias alterações que podem estar acontecendo, né, que vão alterar a linha média dentária, a linha média do mento, mas isso é um assunto que você tem que tratar e a gente tem que explicar com um pouco mais de embasamento de tempo, não tem como a gente abordar tudo isso aqui agora, mas obviamente que ao final da aula a gente abre para algumas dúvidas que vocês venham a ter, tá? Ainda no frontal, como eu falei, linha média facial, com linha média do mento e as linhas médias dentárias, tudo tem que ser muito bem observado, tá? Uma coisa bem importante que eu acabei desenvolvendo ao longo desses 20 anos foram alguns protocolos, né, que eu até chamo, que eu tenho esse protocolo que eu utilizo, né, e surgiu, que é o protocolo FACE 360, que ele envolve não só resultado estético. O carro principal é a cirurgia ortognática, no meu protocolo FACE 360, é fazer a cirurgia ortognática com objetivos estéticos, e dentro desse protocolo, que daí envolve toda a minha análise facial, fotografias, marcação de pacientes, solicitação de tomografia, aí vai para o planejamento virtual, né, todo esse contexto, todo esse fluxo digital, e ao mesmo tempo, dentro do protocolo, para eu ter os resultados finais lá do protocolo FACE 360, eu tenho alguns dados, alguns detalhes de procedimentos adicionais que eu introduzo durante a cirurgia ortognática para otimizar os resultados estéticos. São vários detalhes, que também não tem como a gente explanar tudo isso aqui agora, e não é o objetivo, né? Mas desde de preenchimentos com PMMA em pontos estratégicos da face, que vão otimizar a cirurgia ortognática, eventualmente otimizam os resultados estéticos, né? Fazem aquela gourmetização, né? Aquele detalhe, aquela cereja do bolo. Tá? Então, por isso que eu criei esse protocolo, né? O nome não quer dizer nada, foi só uma tentativa, não, foi uma ideia da gente individualizar isso e trazer para mim, né, o protocolo FACE 360, mas é algo bem bacana e que tem tudo a ver dentro desse protocolo, tem análise facial, tem tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Esse slide é bem importante e é a parte de você fotografar o paciente, né? Você fazer a fotografia, você fazer essas linhas, que é o que você viu lá no paciente, o que você posicionou no paciente, você transferir para a tua fotografia, né? Fazer os traçados, linha média, plano bipupilar, né? Fazer essas marcações, isso aqui foi algo que eu comecei a fazer. É lógico que tem muito cirurgião que faz essas marcações, mas essas marcações me auxiliam bastante, tanto na minha conferência, né, do que eu estou vendo e anotando na análise facial, para eu tirar a prova na fotografia e ver se realmente está certo, ou se tem alguma alteração, se eu preciso voltar a avaliar esse paciente na análise facial ou não. E, ao mesmo tempo, essas marcações, não é algo que eu vou me aprofundar muito aqui, mas é uma dica bem bacana. Eu faço exatamente isso, porque essas marcações, eu já tenho isso padronizado com a clínica de tomografia, eu só mando para uma clínica, e eu só mando os meus pacientes quando são vários técnicos que realizam as tomografias nas clínicas, e eu só mando nos dias que o técnico está. Então, a gente tem a escala dele, semanal, do Thiago, e os pacientes só vão quando ele está lá, porque aí eu conversei com ele, eu fui lá na tomografia, acompanhar um paciente, fiz as marcações, falei, Thiago, utiliza essas marcações, porque a gente sabe que os tomógrafos, eles têm as linhas lá de LED, de laser, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal. Então, essas linhas, ele vai alinhar lá na tomografia com as minhas marcações. Isso é importante? Porque quanto mais próximo do que você posicionou o teu paciente na tua análise facial, nas tuas fotografias, quanto mais próximo o paciente fizer essa tomografia, mais fácil vai ser você montar esse paciente virtual lá no software e você ter otimização dos resultados, tá? Então, isso é bem importante. Auxilia muito no planejamento e na
aquisição da tomografia. Joia? No perfil, a mesma coisa. Então, o que eu estou vendo lá na minha análise facial, mensurando através das minhas referências, eu transfiro em marcações para o paciente e mando ele para a tomografia. Aí lá, quando ele estiver deitado, vai ter as linhas de laser e o meu técnico lá, o Thiago, vai posicionar o paciente exatamente como eu quero que esse paciente seja posicionado e como eu vejo ele na minha análise facial. Então, isso vai me otimizar o meu planejamento virtual, a montagem desse paciente, porque eu não vou precisar fazer grandes correções desse paciente lá no software, né? Porque a gente tem que entender, aqui uma dica de ouro até, que eu falo isso nos treinamentos, o software, ele é um articulador, só que ele é um articulador virtual, né? Tridimensional. O articulador que nós tínhamos lá no passado da cirurgia de modelos, ele também era 3D, né? O articulador é 3D, porque você vê em todas as dimensões. Só que o articulador, ele só tem as arcadas dentárias, né? Só os dentes. A gente não tem pogônio, a gente não tem maxila, a gente não tem nada, não tem malar, não tem nada. Não tem espinha nasal. No software, a gente tem um articulador virtual, também em 3 dimensões, só que com todas as estruturas faciais, tá? Então, imagina se você faz a tua análise, você segue lá o teu paciente, seja a posição natural da cabeça, ou seja, no que nós estamos apresentando aqui agora, que é essa filosofia. E aí, imagine que você deixa tudo paralelo, tudo certinho, plano de Frankfurt, plano bipupilar, alinha o paciente, faz suas mensurações, anota na sua ficha de análise facial, e aí a tomografia, ele deita lá e faz de qualquer jeito, faz com a cabeça hiperestendida, meio de lado, é assim que esse paciente vai vir para você no software, a hora que você reconstruir e fizer ele, tiver o volume 3D desse paciente. Aí lá no software, dá para corrigir, dá para você deixar esse paciente exatamente igual como ele está na análise facial, só que você vai perder mais tempo, você vai demorar mais, né? E aí, às vezes, você pode, os seus planejamentos começam a ficar um pouco mais chatos, você começa a se desinteressar, e também pode te dar margem para pequenos erros, tá? Aqui uma visão mais próxima, né, ainda da análise frontal, plano bipupilar, a gente percebe que o paciente tem um pouquinho de distopia, de assimetria, linha média facial, ó, você vê que eu não usei a columela dela, olha que importante, dica de ouro, hein, pessoal? Costumo não falar isso nessas aulas que a gente faz, nesses encontros ao vivo aqui. Eu não usei a columela, por quê? Porque está muito claro que essa paciente tem um látero desvio, né? Ela tem uma rinoescoliose. Então, se eu usar a columela como linha média da face, vai ficar muito desviado, né? Vai te dar uma mensuração totalmente louca. Você vai começar a ver que o pogônio está desviado, o mento, linha média dentária, e às vezes não é isso, né? Então, nessa paciente, eu utilizei o filtro labial. Eventualmente, você vai utilizar o filtro e vai coincidir bem no meio da columela, né? Você pode, eventualmente, vamos aqui imaginar que o paciente tem alguma assimetria do filtro. Eu, particularmente, nunca vi. Basicamente, na grande maioria dos meus casos, eu utilizo o filtro porque a gente sabe que nariz é muito comum ter assimetrias de columela, desvio de septo, né, rinoescoliose, e isso pode alterar, tá? Então, a linha média facial, você vai começar, primeiramente, a avaliar o mento, ver se tem algum desvio de linha média do mento, né? Porque você acha a linha média facial, traça, mas você também tem que observar o mento de forma isolada, né? A linha média do mento. E às vezes esse mento pode estar desviado. Joia? Ainda na análise frontal, né? Aqui a gente utilizou um plano orbital, isso aqui falando de fotografia agora, né? É muito difícil a gente mensurar o eixo Z lá na análise facial. Tem como, tem. Marco, você faz, eu faço. Em milímetros eu anoto. Não é objetivo aqui falar como que a gente faz isso, mas a gente mostra isso no nosso treinamento. Mas você pode também utilizar as fotografias para mensurar isso, né? E aí você traça lá um plano orbital ou um plano bipupilar, e aí traça o teu eixo Z lá nos caninos, nas cúspides dos caninos, e aí você pode, através de uma... proporcionalmente com uma régua, eu não vou aqui explicar tudo como faz, mas eu acredito que quem trabalha com Word aí já deve ter feito isso, com PowerPoint, perdão, você copia lá, pega uma imagem de uma régua, mensura ela no Word, faz uma escalinha, né? E aí o que você achar, você sabe que é 1 centímetro e você pode mensurar isso no Word de forma simples. Isso aqui pensando em fotografia. Eu faço isso hoje na fotografia, às vezes, porque hoje a gente tem um software e a gente consegue mensurar isso tudo no software para comparar com o que você está vendo na análise facial e fazer as correções, tá? Joia? Aqui no perfil, super importante agora, falando de análise facial. Isso aqui lá no paciente, ó. Essa aqui é uma régua,
né, uma réguinha. Essa régua é bem fácil de vocês encontrarem na internet, tá? Então, olha lá, eu estou com o meu paciente de lado, tenho o meu plano de Frankfurt delimitado, delineado, bem visualizado, paralelo ao solo, e aí eu acho o meu ponto subnasal e coloco a minha régua no subnasal, né, essa linha preta que é o meio da régua, passando pelo subnasal e mantendo ela perpendicular ao plano de Frankfurt, e aí, com essa régua, eu vou mensurar o ponto A', o LS', o LI' e o pogônio, tá? Isso aqui é muito treinamento, tem que treinar, mas é assim, tem que aprender, ver uma vez, seguir essas referências e aí começar a treinar o teu olho, né? Eu sempre comento o seguinte, que cirurgia ortognática é como fazer vinho, como fazer cerveja. Se você der a mesma receita de uma cerveja para 2 mestres cervejeiros, os mesmos a mesma receita, as mesmas quantidades e a mesma matéria-prima igual, a cerveja não vai sair igual. É igual feijão de mãe. Se você pedir para minha mãe fazer um feijão, dar o mesmo feijão, os mesmos ingredientes, o mesmo fogão, tudo igual, ela não vai fazer o feijão igual do Dr. Elvis, deixa eu ver aqui, do Kleber, né? Então não vai sair o mesmo feijão. E eu sempre falo isso, que a minha cirurgia ortognática não vai sair igual do Daniel Cassano, por exemplo. Por quê? Porque o meu olho talvez veja 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos. Talvez a gente encare, tem até a mesma análise facial, acaba batendo os números, mas eu vou querer fazer algo diferente, avançar um pouco mais ou um pouco menos do que ele. Então, não tem. Cirurgia ortognática, você pode seguir a receita de bolo, a receitinha do feijão, da cerveja, mas 2 mestres cervejeiros não vão fazer a mesma cerveja. Cirurgia ortognática é a mesma coisa. Tá? Só para finalizar aqui, uma coisa bem importante. Como que eu mensuro isso aqui na análise facial? Dica de ouro. Essa reguinha aqui é a minha régua, é a régua que eu uso. Isso aqui a gente pode passar para vocês, né? No treinamento a gente passa até os links para vocês comprarem essa reguinha. Essa régua aqui, ela é muito padrão. Ela tem 16 milímetros, ó, nessa extensão aqui, ó. Então significa que essa linha preta está dividindo ao meio. Então eu tenho 8 milímetros aqui e 8 milímetros aqui. Eu utilizo a linha preta para passar no subnasal e para deixar perpendicular ao plano de Frankfurt. Então, ó, se a gente observar aqui, ó, a régua está bem posicionada, ela tem 8 milímetros aqui. O meu ponto A, ó, se vocês observarem aqui, eu estou aqui com a imagem bem ampliada, estou conseguindo ver bem, não sei se o pessoal está no computador ou está no celular, mas quem estiver no computador vai ver. Observem que tem essas outras marquinhas aqui dos milímetros, né? E a gente observa que o ponto A dela aqui está dando bem coincidente com a marquinha dos milímetros, né? Com essa extensão aqui que a gente tem dos milímetros. Eu sei, porque eu já medi essa régua, todas essas linhas dos milímetros, eu sei quanto que mede isso nesse sentido horizontal. Eu sei que cada risquinho desse aqui, no sentido horizontal, tem 2 milímetros. E essa aqui que marca o centímetro, ó, 1 centímetro, meio centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros e meio, e assim por diante, eu sei que essa linha aqui horizontal maior tem 3 milímetros. Então, olha só que bacana, ó. Se o meio aqui tem 8, e a linha dos milímetros aqui tem 2, e está bem coincidente com o meu ponto A, eu sei que eu tenho quantos milímetros do ponto A dessa paciente até a linha mediana aqui da régua, a linha preta. 8 menos 2, 6. Então, eu sei que o meu ponto A está menos 6 da minha referência. Né? E assim por diante. Ó. Se a gente observar aqui o labralis superior, ó, você vê que ele está um pouquinho à frente, o labralis superior, um pouquinho à frente dessa linha horizontal maior, que é a 2 centímetros, né, de 1 e de meio e meio centímetro, perdão, de 5 em 5 milímetros. Perceba que está um pouquinho à frente do labralis superior. Então, se eu tenho essa linha aqui, eu sei que é 3 milímetros, porque eu já medi ela, e está um pouquinho à frente do labrale, vamos falar que está mais 1 milímetro, então 4. 4 menos o 8 do meio da minha régua, eu sei que o meu labrale superior está menos 4 da minha referência. E assim por diante. Ó. Se a gente observar o labrale inferior, ele está bem coincidente com a régua, né? Perdão? Então, o meu labrale inferior está menos 8 milímetros. O meu pogônio está muito grande. Olha a retrusão do pogônio dessa paciente. Ó. A régua é 8. Cabe mais uma régua aqui, né? Mais meia régua, não cabe? Então, eu vou chutar aqui. Eu estou chutando porque eu não lembro desse caso, né? Mas tem menos 16 milímetros, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí, essa discrepância de 2, 3 milímetros, 1 milímetro, você checa nas fotos, você checa no planejamento virtual, na tomografia, lá no software. Tá? E aí você, me fugiu a palavra,
você refina a tua análise facial, o teu planejamento. Então, veja que importante é a análise facial, que importante e o passo gigante que foi o planejamento virtual 3D em cirurgia ortognática, tá? Dica de ouro isso aqui, tá, para vocês. E agora aqui, ó, vamos trazer lá para a posição natural da cabeça. Imagine se essa paciente aqui estivesse na posição natural da cabeça, que eu quero que vocês façam o teste nos pacientes de vocês amanhã. Coloque o paciente de lado, fala para ele ficar de lado em repouso, fica de lado, olha para frente, olha lá num ponto de referência lá na parede. Tenho certeza que vocês, a hora que vocês deixarem esse paciente nessa posição, traçarem o teu plano de Frankfurt, o plano de Frankfurt do paciente, traga os rebordo forbitário, essa linha não vai estar perpendicular ao solo, ela vai estar num plano obtuso, né? O paciente vai estar mais projetado. Né? Então, você imagina, a hora que você começa a corrigir esse paciente, como dá diferença para a análise facial com relação à posição de cabeça. Então, isso é bem importante, tá? Joia? Nós vamos abrir agora aqui para as dúvidas, o que vocês acham? Para o pessoal. Né? Quem quiser falar no chat, pessoal, alguma dúvida no chat, ou prefere ligar o microfone sem problema nenhum, nós estamos aqui com tempo para vocês, para tirar as dúvidas, e aí na sequência eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o nosso programa, nosso treinamento. Você pode, a Júlia aqui fez uma pergunta bem interessante, se eu apoio a régua no subnasal, ou se eu deixo ela, né? Eu faço basicamente como está aqui, Júlia, tá? Ó, eu deixo a régua bem lateral ao paciente, eu não faço ela passar, né, de um lado ao outro, eu deixo ela bem lateral, bem posicionada no subnasal, a minha linha preta aqui. E aí eu encosto, eu apoio essa ponta da régua aqui, ó, esse final da régua, esse limite, no meu subnasal, tá? No começo é um pouco difícil, você vai treinando, né? Porque a tua mão às vezes varia e tal. Não é uma coisa muito simples, mas depende de cada cirurgião, né? De como que você vai se adaptar a isso, mas é algo muito palpável, mensurável e que dá muito certo, tá? É assim que a gente faz. Joia? Podem, pessoal, quem quiser ligar o microfone, fazer as perguntas, se tiver alguma dúvida, ou quiser fazer como a doutora Júlia fez, sem problema nenhum, tá? E eu vou estar falando aqui, vocês podem me interromper, podem perguntar, sobre o nosso treinamento em análise facial e em planejamento virtual que a gente tem. Esse curso ele é todo online, então não é um curso presencial, porque a gente não vê uma necessidade gigante de que seja um curso presencial. A gente consegue fazer isso online de uma maneira muito bacana, tá? Todo o embasamento teórico para isso, todo o treinamento teórico e principalmente o treinamento prático dentro do software do planejamento. E nesse curso a gente passa tudo, todos os detalhes, tudo que eu uso para análise facial, todas as dicas, todas as informações. E quando a gente vai daí para o planejamento virtual, porque precisa da análise facial, não tem como eu montar um curso de planejamento virtual sem falar em análise facial. E eu não posso ser superficial, então eu entrego tudo mesmo sobre análise facial nesse curso. E aí quando a gente entra para a fase prática do programa, do software, também é um fluxo completo, digital, total. De como eu faço nos meus pacientes privados, no meu dia a dia, para fazer o planejamento, para ter o resultado estético funcional e aquilo que eu falei, né, de trazer a estética, utilizar esse apelo estético. Eu acho que vocês, como cirurgiões maxilofaciais, cirurgiões de face, não podem ter vergonha, acharem que isso ficarem com uma vaidade, com algo assim, né, sobre a estética. Tem que trabalhar a estética, vocês têm que tentar vender a cirurgia ortognática com esse, que não é um apelo, né? Eu estou usando a palavra aqui apelo, mas comercialmente aqui entre nós, façam isso de maneira sensata, de maneira correta, honesta, mas ela é uma cirurgia com um potencial estético gigante que transforma a vida dos pacientes, tá? Então, assim, é um curso muito bacana, é um curso de 2 dias, full time, das 8 ao meio-dia, da 1 às 6 da tarde, que a gente faz com todo o nosso protocolo, né, fluxo digital completo. Vocês têm uma grande vantagem nesse curso, que é o acesso ao software. A gente disponibiliza o software, não só pelos 2 dias de treinamento, mas eu acho que vocês ficam com 5 dias liberado. E aí, ao final do curso, quando a licença vai expirar, vocês têm uma vantagem muito bacana para aquisição do software, super acessível, tá? Também eu vou oferecer o suporte depois do curso via WhatsApp para
para tirar dúvidas, para discussão dos casos de vocês reais, para auxiliar vocês no planejamento. A gente pode falar pelo WhatsApp, a gente pode fazer uma videochamada, posso fazer um acesso remoto com vocês no software, isso sem problema nenhum, tá? É uma dúvida aqui do Dr. Vinícius, aí, conforme eu for respondendo, eu vou falando também sobre o curso, tá? O Dr. Vinícius está me pedindo aqui se operar um paciente que já está compensado ortodonticamente, limita muito a movimentação da maxila e mandíbula ou vai depender muito do caso? Baita pergunta, Vinícius. Não limita em nada a movimentação que você precisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, talvez com um exemplo meu, né? Nada melhor do que a gente falar da experiência. Eu já fiz avanços de pogônio de 33 milímetros e a maxila, o ponto A e o incisivo avançaram em torno de 8 milímetros, os dois basicamente, mas o pogônio estava recuado 35 milímetros, eu avancei 33 milímetros e o paciente era classe 1, tá? Então, assim, não limita em nada. Lógico que existem alguns pormenores com relação ao fato desse paciente estar compensado ortodonticamente, é bem provável que esse paciente tenha alterações de vestibularização, de inclinação de incisivos superiores e inferiores. E aí isso não é que te limita em nada, não vai te limitar em nada, mas aí você tem que ter uma experiência, uma expertise, alguns conhecimentos, alguns detalhes durante o planejamento para evitar algumas coisas. E isso eu falo no nosso treinamento, não dá para a gente entrar aqui em muitos detalhes agora, mas eu passo essas informações, eu abro o jogo total para vocês, tá? Mas baita pergunta, Vinícius, não limita em nada, tá? Eu já fiz avanços gigantescos de pogônio, né, porque você não precisa ter discrepância de mandíbula para fazer grandes avanços. Obviamente que esse é um paciente que foi compensado ortodonticamente, às vezes esse paciente aí que o Vinícius está se referindo, a gente está trazendo aí para um paciente que é um paciente classe 2, obviamente, né, que a gente pensa em grandes movimentos, esse paciente já foi compensado e a compensação ortodôntica se deu com extrações dentárias. Então você imagina agora você falar para esse paciente, pô, já extraiu pré-molar, eu não tenho mais como extrair, ou mesmo que ele não tivesse extraído. Você já pensou falar para esse paciente, nós temos que extrair pré-molares, retrair esses incisivos. Na cabeça do paciente, a mordida dele está cravada, está classe 1, ele não tem queixa nenhuma. Aí você vai falar para ele assim, não, nós vamos fazer uma ortodontia de 3 anos, 2 anos, extrair dentes ou não, mas nós vamos criar uma discrepância, vamos criar um problema para daí resolver depois. O paciente não vai operar. Essa é a minha experiência. Não vai operar. Agora, se você falar para o teu paciente, você é classe 1, nós vamos te operar, a tua mordida vai continuar igual e eu vou te dar o resultado que você espera. Seja ele estético ou até mesmo funcional. Funcional, que eu digo respiratório, né? Que é comum isso, a gente trazer isso e os pacientes nos procurarem por isso. Pessoal, técnica, como eu já falei para vocês, né, o detalhamento que eu passo nesses treinamentos da análise facial e do planejamento virtual, todo esse protocolo que eu criei. Outra coisa bem bacana que eu mostro durante o curso, no fluxo digital, eu mostro para vocês, não só vocês criarem lá no software um guia cirúrgico, né, um guia STL, mas eu mostro para vocês como vocês podem criar protótipos dentro do Dolphin e como que esses protótipos você pode imprimir isso, seja na tua clínica ou numa clínica, numa empresa terceirizada que faça a impressão do guia para você ou a impressão do protótipo, mas eu mostro para vocês e explico todo esse fluxo digital. Então você tem, que é o que eu faço no meu dia a dia, eu não faço só a impressão do guia, via de regra, em quase 100% dos meus casos, eu crio um protótipo operado do paciente no software e eu imprimo esse protótipo meu operado e eu levo esse protótipo para a cirurgia. Então isso é muito bacana, é muito legal, né? Adiantando aqui, eu não sei se alguém pode ter esse pensamento e é algo que eu já falei em alguns vídeos que eu posto nas minhas redes sociais, que é a terceirização do planejamento virtual. Eu sou suspeito em dizer, eu não faço isso, nunca fiz, jamais farei terceirização. Eu jamais farei uma videochamada com uma empresa especializada em planejamento virtual e vou falar, eu quero que você avance isso, aquilo e faz aí para mim. Eu jamais faria isso. Jamais, nunca fiz e não vou fazer. Alguns cirurgiões fazem isso e eu entendo, eu até tive uma conversa com um colega nosso que esteve aqui recentemente fazendo um treinamento aqui comigo. Não, mas eu não tenho tempo, ele me falou, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para aprender, é muito difícil. Não é. O início parece difícil quando você faz o treinamento, quando você começa a planejar em casa, na tua clínica, você vai falar assim, caramba, isso está muito distante, eu não vou conseguir. Não é isso.
Você vai sentir isso, eu senti isso, mas em pouquíssimo tempo você vai montar um paciente que na primeira vez, o montar que eu estou falando é o quê? Você pegar todos os dados, tomografia e escaneamento, jogar no software e criar o paciente. A primeira vez, até você deixar tudo isso pronto para iniciar a tua cirurgia no software, vai demorar 2 horas, 3 horas. Mas em pouco tempo, em pouquíssimo treinamento, depois do nosso treinamento aqui, em poucas vezes que você repetir isso, vai chegar num período muito breve, muito rápido, você vai montar esse paciente em 20 minutos, 30 minutos, 25 minutos. Isso eu falo com propriedade. Eu passei por isso, também tive essa sensação, achei que não ia conseguir, mas se torna muito fácil e muito prazeroso. É muito legal, eu sou suspeito em dizer, eu adoro fazer o planejamento virtual, eu adoro sentar ali no meu computador, montar o paciente, planejar, olhar, fazer os movimentos. Às vezes eu faço, excluo tudo, faço de novo, mudo o planejamento, às vezes eu salvo, faço 4 planejamentos, começo a comparar os planejamentos e decido, vou fazer esse aqui. Isso é muito interessante, isso o cirurgião tem que fazer. Isso é muito bacana da odontologia, da cirurgia bucomaxilofacial. Nós, como dentistas, com essa formação, é por isso que isso se tornou possível para nós, né? Você jamais vai ver um médico fazendo um planejamento virtual, seja na ortopedia, seja onde for. Né? Isso é meio que utopia para eles. E nós, dentro da odontologia, temos essa facilidade. Então, assim, terceirizar, basicamente 2 motivos. Você acha que é muito distante isso, que é muito difícil o manuseio do software, e não é. Lógico que no início você tem dificuldades, é igual quando você recebe alguma coisa, uma tecnologia nova, é normal, isso é normal, né? O pessoal que é da tecnologia aqui da Eagle, todo mundo vai ter dificuldade com um equipamento novo, é normal, mas depois, em pouco tempo, com o treinamento correto, com a base sólida, com os caminhos corretos, isso fica muito fácil. E o protocolo que a gente tem, que eu desenvolvi dentro de todo esse contexto de análise facial, de planejamento virtual, torna isso muito direcionado, um passo a passo muito segmentado, que fica muito fácil de você planejar. Outro motivo que às vezes o cirurgião fala, não tenho tempo, isso não justifica. Né? Eu sempre brinco comigo que quem fala que não tem tempo, na verdade, está desorganizado. E veja só, não é perder tempo, não é falta de tempo. Você tem que achar tempo, porque é o teu paciente, é o teu resultado. Se você quer otimizar, você quer ter resultado fantástico, quer se diferenciar no mercado, você tem que planejar. Tá? Os maiores cirurgiões que eu conheço no Brasil, e incluindo o Wolford, eles fazem os planejamentos deles. Para vocês terem uma ideia, o Wolford, até hoje, ele faz o traçado preditivo. Ele faz planejamento virtual. 100% das cirurgias dele hoje são planejamento virtual. E agora aqui também, usando ele como comparativo. Pô, um cara de 70 anos de idade, que migrou 100% do 2D, da cirurgia de modelo, para o virtual, aí nós aqui, eu com 43, 44, vocês aí que devem ter várias idades, dos mais jovens aos mais velhos, falarem que não vão fazer planejamento virtual porque é muito difícil, ou vão terceirizar porque não tem tempo, porque não sabe, caramba, não tem desculpa, né? O Wolford faz isso, ele migrou 100% do 2D, foi para o 3D, faz tudo 3D. Por que ele faz ainda, até hoje, ele faz o traçado predictivo? Que é uma coisa muito bacana que eu vi lá em 2018, 2019, que eu tive a oportunidade de estar lá no serviço dele, acompanhando. E ele faz o traçado predictivo não para ele usar como planejamento e tal. Ele faz na frente do paciente, na primeira consulta, e ele mostra aquele predictivo, e ele utiliza daí o predictivo para ir para o virtual e tal, uma coisa bem bacana que é dele. Eu não faço isso, né? Mas para você, um exemplo que eu quero trazer de qualidade, de falar de não achar desculpa, né? Tempo a gente tem que achar tempo, é a profissão nossa. Quem quer entrar na cirurgia ortognática, do meu ponto de vista, tem que achar tempo para fazer o seu planejamento virtual. Outra coisa bem bacana do planejamento virtual, aqui o pessoal da Eagle que está e conhece aqui a minha clínica, aqui o meu instituto, eu tenho uma sala que eu acredito que alguns de vocês já devem terem visto eu mostrando isso no Instagram. Eu tenho uma sala que é o meu escritório, né? E eu tenho ele equipado para planejamento virtual. O que é o equipado? Eu não uso notebook, laptop, eu não gosto. Eu tenho um monitor gigante, um monitor bem grande, para eu vejo o Dolphin, né? O software, o paciente de forma bem bacana, com uma visão ampla. Eu tenho um teclado de alto padrão, mouse de alto padrão, a minha CPU, meu computador, com placa de vídeo gamer, investi, sei lá, uma placa, acho que a minha placa de vídeo, na época que eu comprei, acho que eu paguei uns 15 mil reais. Então, não é que vocês precisam fazer isso, tá? Não estou assustando vocês. Mas vocês comecem lá embaixo, com o teu computador mesmo, com o teu laptop, mas aí aos poucos você vai pegando o gosto, aí quando você
perceber que isso é bacana, você vai melhorando. Por quê? Porque daí te traz um prazer, né? Você sentar, ter uma luz indireta para que você veja o software, ter os equipamentos, um computador bacana, um monitor legal. Isso te dá um prazer para fazer o planejamento. Eu, particularmente, adoro. São momentos que eu saio um pouco da consulta, de ir para o hospital, cirurgia, eu planejo o meu caso, eu vejo, e aí quando está tudo redondinho, eu sento com o paciente e mostro para ele, e isso é bem importante, bem bacana, tá? Eu já falei sobre o protocolo, né, que a gente tem, o protocolo FAST 360, a gente apresenta isso e faz parte não só dos treinamentos que eu tenho de cirurgia ortognática, mas dentro da cirurgia ortognática a gente começa pela análise facial, pelo planejamento, não tem como fazer cirurgia ortognática sem isso, né? Mas todo esse protocolo, tudo que faz parte da análise facial, do planejamento virtual, para o protocolo FAST, a gente vai abranger, a gente vai mostrar para vocês, para que vocês tenham refinamento cirúrgico, refinamento estético, né, previsibilidade, tá? Sobre o nosso treinamento, pessoal, a gente vai ser em julho, né? Então de hoje até julho tem mais de um mês para que vocês se programem, né? Para ter esses 2 dias intensos aqui, full time comigo, online, lembrando vocês, é ao vivo, não é gravado, é nós discutindo, vocês me perguntando, a gente fazendo o planejamento, a prática no software, passo a passo, eu mostrando, vocês fazendo, tem dúvida, a gente para, né, esse treinamento eu já fiz para várias equipes de cirurgiões, é muito bacana, tá? Para quem está aqui na nossa aula online hoje, algumas condições bem bacanas, né? O pessoal aqui trabalhou bastante isso hoje, o pessoal da Eagle, né? 10% de desconto até meia-noite. Querem vir aqui do lado? Até a meia-noite, né? Vocês podem usar o cupom LEFOR. Eu já vou responder as perguntas, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. As matrículas, né? As inscrições vão até domingo, né, Maurício? Até domingo, meia-noite. E aí, depois, a gente ainda não tem previsão para novas turmas, né? A gente não é um treinamento que a gente faz todo mês, é uma coisa que a gente programa por várias questões, até por questões de licença de software e tudo mais, tá? Mas para hoje, até meia-noite, 10% de desconto. Vai ficar aberto o carrinho até domingo, né? Correto? Até domingo à meia-noite. E tenho certeza que é muito bacana. Aqui, o slide mostrando aqui os valores, os custos, se o Maurício quiser falar alguma coisa, comentar. O Maurício está aqui comigo. Pessoal, basicamente, o valor que está destacado ali, a gente separou para ficar de uma forma mais clara para vocês. Então, basicamente, vocês adquirindo o treinamento na modalidade individual, à vista, ele ficaria por 5 mil por aluno. Em dupla, seria 7 mil, ou seja, 13.500 por aluno. E ali, por sua vez, para a equipe, para 4 cirurgiões, seria 2.500. De 3 a 4 cirurgiões, né? 10 mil para 4 cirurgiões, se vocês quiserem dividir com algum colega, faria 2.500. Isso aí. Logicamente, é bem mais vantajoso, então sugiro que quem tiver interesse já mande Lógico. mensagem para os colegas. Então, olha lá, pessoal, modalidade individual 5 mil, a modalidade dupla, cirurgiões colegas, enfim. Será que eles estão vendo? Está compartilhando lá? A modalidade dupla, sejam cirurgiões que operem junto ou colegas, o valor fica mais atrativo, 7 mil, lembrando que vocês podem parcelar isso no cartão, enfim. E a modalidade para a equipe, né, de cirurgiões, 3 a 4 cirurgiões, o valor 10 mil. Então, e desconto de 10% nesse cupom aí. Respondendo as perguntinhas aqui, pessoal, põe lá para mim, Guilherme. A pergunta do Vinícius, eu já respondi, né, Vinícius? Tá, o Vinícius perguntou sobre o software. Assim, ele vai rodar, né? Você não precisa ter um mega computador, uma mega placa de vídeo. Ele vai rodar no computador que vocês têm, do dia a dia, no laptop, sem problema nenhum. Para o treinamento, né, para vocês fazerem em alguns casos. Talvez ele fique um pouquinho mais lento, alguma coisa assim, dependendo da situação, da configuração do seu computador, do seu laptop. Mas ele roda assim, sem problema nenhum, tá? Outra pergunta, mas combinadas inicia pela mandíbula ou pela... Aqui, o Marco Andreola perguntou de novo. Combinadas, se inicia pela mandíbula ou pela maxila? Como eu falei, a técnica que eu utilizo é começando pela mandíbula, tá? Começando pela mandíbula, nunca pela maxila. E isso também, o teu planejamento pode ser igual, se você vai começar pela maxila ou não. Mas a execução, aí você tem que ter esse conhecimento para você fazer o teu guia, se você vai fazer um guia intermediário de maxila ou um guia mandibular. Mas o planejamento não interfere em nada.
Pessoal, mais alguma pergunta? Pode falar aqui. Entra aqui, Guilherme. Entra aqui atrás. Maurício. Bom, pessoal, o link para inscrição, tanto pelo QR Code, se vocês escanearem pelo celular, senão no chat aqui da chamada, já está ali, tá? E aí vocês escolhem lá dentro do site a melhor modalidade, individual, em dupla, ou a equipe de cirurgiões, coloca ali o cupom LEFOR, já vai ter 10%, e ele encerra até hoje, às 23h59, tá? Se tentar ali meia-noite, meia-noite e 1, já não dá. Então, quem quiser garantir esse acesso hoje, fiquem à vontade. Amanhã, né, as vagas ficarão abertas somente até domingo. A partir de domingo a gente não tem outra intenção de abrir o treinamento, até porque ele vai ser realizado em julho e nesse ínterim também não vai ter nenhuma abertura de vagas. Então, vocês podem garantir, tanto hoje pelo QR Code ou com o link ali no chat, senão durante até domingo vocês vão ter a chance ali, aí, obviamente sem o cupom. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, se conseguir acessar, se não conseguir, a gente vai liberar o nosso grupo depois para dúvidas, ou vocês podem chamar qualquer um dos administradores ali no privado, em relação ao acesso, enfim, como é que vai ser as datas, da parte da licença, né, do Dolphin ali, por exemplo, como que a gente vai, isso será enviado para vocês, para conseguir instalar no computador certinho, o Marco vai dar todo o suporte nesse sentido. Beleza? Fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para chamar o Dr. Marco ali no WhatsApp, eu, Maurício, o Yuri, qualquer pessoal da equipe aí, a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida sobre análise facial, sobre planejamento? Tá aqui. Como é que volta esses links? Vamos voltar lá no inicial. Quem quiser ligar o microfone. Como que minimiza aqui? Aqui? Não, para aparecer do lado lá. Ô, professor, boa noite. Oi, fala, Robson. Beleza, deixa eu te falar. No caso aí, exemplo, vou pegar um valor só para tirar uma dúvida. No caso, exemplo, passou individual aí os 5 mil. No caso, o cupom é 10% em cima desse valor, é isso? Isso, né? Exatamente, isso aí. Se você optar por individual, ou algum colega, ou mais de 2, né? 3, 4 colegas, você tem o cupom ali, que é LEFOR, eu acho, alguma coisa assim. Né? A gente pode até voltar lá, né? Só voltando aqui no slide. Aí, LEFOR. Em qualquer das modalidades, ele já é aplicado automaticamente ali no último link da compra, e é isso. Entendi. Tem Robson, isso? Entendeu? Não, entendi. Beleza. O Robson é meu conhecido, já fez treinamento aqui comigo, né, Robson? Eu indico demais. Top. Foi agora? Faz pouco tempo, né? Faz o quê? 3 semanas? Rapaz, já passou isso tudo? Eu acho, cara. 15 dias no mínimo, né? E a intenção é fazer esse e outros ainda. Ah, sensacional. Esse de planejamento aqui, a gente até conversou bastante, né? É o passo inicial para a cirurgia ortognática, não tem como ficar de fora, né? Como não fazer, como você não ter esse conhecimento, né? Até a gente comentou sobre as questões de não vou ter tempo, isso, aquilo, não, o planejamento é bacana, você vai ver, é bem legal. A data dele vai ser quando mesmo, só para afirmar aqui? Vai ser dia 22. 22 e 24. São 2 dias, mas com intervalo de um dia. É na terça e na quinta. É dia 22, aí dia 23 a folga e dia 24. Beleza, tá bom. Dia inteiro. Como o doutor falou, 8 até 1 hora, depois até meio-dia, depois volta 1 hora até as 18 horas. É bem intenso, bem intenso ali, mão na massa, na prática, planejando junto. É bem bacana. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui. 24 de julho? Julho, mês que vem já. Mês que vem, beleza. 22 e 24, doutor, no próximo mês. Valeu. Na prática, se vocês adquirirem ali a modalidade em grupo, né, com os 10%, ele seria 2.250 por aluno. Então, o valor esse valor tá bem bacana, né? Esse desconto e tudo mais. O Ramiro perguntou aqui, qual angulação do plano oclusal você acredita ser o ideal para a maioria dos casos? A medida ideal do plano oclusal é 8 graus, né? Com uma variação de mais ou menos 4. Então, isso significa que ele pode variar de 4 graus até 12. Não tem como a gente imaginar assim que o ideal é 8, é 9, é 6, é 4. Né? Dentro dessa variação,
você vai ter o ideal para aquele paciente, né? Às vezes o paciente no pré-op tem uma angulação, um ângulo aberto, um ângulo cruzal muito aberto, lá 16, 20 graus, 19 graus, você tem que chegar pelo menos no 12, né? Então, às vezes, você vai deixar com 12, com 10 graus, né? Você vai fazer uma grande rotação anti-horária. Então, isso é muito individual. Lógico que existe uma referência, né? De 4 até 12 graus. 8 mais ou menos 4. Pessoal, mais alguma dúvida? 31 pessoas. Uhum. Então, acho que é isso, né, meus amigos? Maravilha. Pessoal, de qualquer forma, 9h27. 1h30 aí. 1h30. A gente vai 8 abrir horas. o grupo lá para dúvidas, quem tiver qualquer dúvida, quiser, como eu disse, também chamar os administradores, qualquer um lá, tirar qualquer dúvida, a gente, datas, etc. Assim como o Dr. Robson, porventura, vai ter que sair agora, fiquem muito à vontade, a gente vai dar a disposição de vocês. Beleza? Beleza, pessoal? E quem quiser mais informações mais detalhadas, a gente vai conversando com os interessados no privado, passando todos os detalhes de como que funciona, como que vai ser, sem problema nenhum. Joia? Muito obrigado pela presença de todos e vamos conversando. Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar, ou o Guilherme, ou o Maurício, ou até mesmo eu lá no grupo, e a gente vai discutindo tudo isso aí e conversando. Fechado? Joia? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e nos vemos em breve.